Hoje o tema da nossa palavra é a origem da indisposição para orar. O porquê que muitos de nós, como igreja, sentimos dificuldades em orar. Você sabe que é um dos grandes desafios de nós como cristãos, termos uma vida de oração, orando sem cessar. Lá em Lucas 11, não precisa projetar, diz que no momento que o Senhor Jesus estava terminando ali, os seus discípulos o abordaram e falou: Senhor, ensina-nos a orar. E é algo que nós precisamos como igreja estar clamando todo o tempo. Eu creio que existem duas necessidades urgentes na vida da igreja. Fala assim comigo: alimento. Vocês estão comigo, irmãos? Então vamos lá, fala comigo: alimento e oração. O alimento é a palavra. Como igreja, nós somos alimentados de uma forma poderosa a cada domingo. São palavras que vêm do trono dos céus. E eu creio que nós somos supridos a todo instante com palavras na rádio, com palavras nas lives. Agora nós temos, eu percebo, falhado no quesito de oração. Tudo que o Senhor tem para fazer aqui na terra, entre nós, Ele fará por esses dois meios, através da palavra e através da oração. Como igreja, nós temos experimentado de forma poderosa da palavra, mas a oração vai gerar em mim e em você vida. Ela fará transbordar vida de uma forma tão poderosa que vai inundar todos aqueles que estão próximos de nós. Deus é soberano. Isso aqui eu quero passar esse princípio para você. Eu sei que você sabe. Você concorda comigo que Deus é soberano? Levanta a sua mão. Diga para o seu vizinho: Deus é soberano. Ele é poderoso. Amados, Ele pode fazer todas as coisas. Tudo que Ele quiser, Ele pode fazer. Mas Ele tomou uma decisão. Tudo que Ele for fazer aqui na terra, Ele decidiu fazer através de mim e de você. Agora olha para o seu irmão assim. Olha no olho dele. Fala: é você. Fala para ele: é você. O canal do poder de Deus aqui na terra. Por isso é que nós somos chamados para o ministério da oração. Nós não fazemos nada, escute, nada. Nós não conseguimos fazer nada sem Deus, mas tem algo que Ele tomou uma decisão. Ele decidiu. Nós não conseguimos, Ele consegue e pode, mas decidiu não fazer nada aqui, se não for através da oração e da revelação da palavra. Por meio da oração, Deus liberou para nós a autoridade, o poder de restringir os céus, de fechar ou abrir os céus. Toda vez que você ora, você libera o poder que está nos céus. Há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz, os céus se abriram para mim e para você. E para todas as promessas foi selado e dado um sim. Então já está tudo disponível. Mas para que isso seja acessado, é necessário a oração. A nossa falta de oração simplesmente tem o poder de fazer com que o céu pare, com que todo movimento que esteja acontecendo, de liberar bênçãos para mim e para você, cesse. Mas não é só isso. Quando eu e você deixamos de orar, não só os céus se fecham, mas também as portas do inferno se abrem para destruir tudo aquilo que o Senhor tem projetado para mim e para você. Nossa, pastor, é tão sério? Sim, é. Deixar de orar é liberar espaço para a ação de demônios nas nossas vidas. Hoje, você pode pensar: pastor, mas está fazendo um terrorismo. Eu até ri muito, que o pastor Luiz hoje de manhã no Bueno disse algo assim: o alvo dele é fazer um terrorismo na sua vida mesmo. Se você não orar, coisas terríveis vão acontecer. Depois eu falo: estou brincando. Não é esse o nosso objetivo. Eu não quero que você saia daqui acusado: eu não tenho orado, e agora? Por isso que algo... Não é esse o nosso objetivo. O alvo é que você entenda o poder da oração, e através desse entendimento, você saia daqui indignado, e essa indignação se torne oração, e essa oração libere poder, e transforme completamente todos os ambientes da sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia! É importante que você entenda e repita, diga amém,
Por meio da oração, o Senhor nos deu esses poderes. Você pode cessar toda a obra do inferno e liberar os céus, como pode cessar a obra do céu e liberar o inferno. Diga assim comigo: a partir de hoje, eu vou liberar e vou acessar todas as promessas que o Senhor tem para mim. Pastor Rafael Almeida tem feito umas lives poderosas, ministrando sobre as promessas liberadas. São promessas que o Senhor tem liberado e são poder assim sobrenatural para mim e para você em todas as áreas das nossas vidas. Mas nós precisamos orar para que essas promessas se tornem reais nas nossas vidas. Muitos irmãos me perguntam sobre profecia. Pastor, você acredita em profecia? Quem acredita em profecia aqui? Levanta a mão. Eu creio em profecia. Mas como que você lida com a profecia? Abre para mim lá em Daniel 9. Eu vou ler um texto com você que aconteceu, para que você possa compreender como que a Bíblia nos ensina a lidar com as profecias. Muitos irmãos já me falaram: pastor, quando eu recebo uma profecia, eu ouço e fico ali, guardo ali na minha reserva e vou esperar para ver se vai acontecer ou não. Mas olha o que esse texto diz. Aqui nós estamos falando de Daniel. Logo, quando Daniel começou a estudar as Escrituras, ele percebeu algo poderoso. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, quem está escrevendo aqui fala Daniel, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. O que Daniel estava fazendo? Estava estudando, estava lendo a palavra, e ali lendo a Bíblia, estudando o que tinha acontecido quando Israel foi levado cativo pela Babilônia. Ele percebeu que Jeremias tinha liberado uma profecia. Diga assim comigo: Jeremias liberou uma profecia. E ele pegou essa profecia e fez uns cálculos, e o que ele descobriu? Que estava chegando o tempo. Preste atenção, imagine que você recebe uma profecia que você vai ficar milionário. O que você vai fazer? Muitos, quem disse amém já está recebendo a profecia. Muitos já vão sair daqui e falar: glória a Deus, então vou ficar, beleza, já amanhã eu já peço demissão do trabalho, vou ficar em casa só de boa esperando, vou fazer um churrasco, convidar a galera para comemorar. Isso é o que muitos fazem, né? E pensam em fazer. Outros, não, vou esperar, vou ficar só observando para ver se vai acontecer ou não. Mas o que Daniel fez? Vai para o versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com o quê? Orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel não teve uma postura de esperar. Daniel não foi comemorar com os amigos que o cativeiro tinha encerrado. Ele foi orar. Ele orou até que a profecia se cumprisse. Quando você recebe uma profecia, tem profecias boas e tem algumas que não são tão boas. Se for boa, comece a orar e declarar que assim vai ser. Ore até acontecer. Mas se não for tão boa assim, ore repreendendo também. Amém? Esse ano, o profeta que Deus levantou para ministrar sobre nós, pastor Aloysio, liberou uma palavra sobre nossas vidas. Vai ser o ano do quê? O que você está fazendo com essa profecia? Você está esperando? Não, o pastor Aloysio falou, então agora eu vou ficar aqui esperando o negócio acelerar. E aí, para alguns, o ano não começou como ele esperava. Aí ele chegou: ai pastor, mas o senhor falou que era o ano da aceleração, eu perdi o emprego, como é que é esse negócio de aceleração? Será que é só para alguns? Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa situação se desenvolveu bem no ano que eu estava com tantas expectativas, esperando tantas coisas boas para acontecer? O que eu quero te dizer? Posicione em oração. Se o pastor falou que é o ano da aceleração, vamos orar em linha com a profecia.
Então eu declaro em nome de Jesus, a minha vida vai acelerar no meu ministério, minhas células vão crescer, minhas células vão se multiplicar, meu discipulado vai multiplicar, minha rede vai crescer, vai multiplicar. Ora pelo seu trabalho, eu vou ser promovido. Se você é empresário, a minha empresa vai prosperar, o meu faturamento vai dobrar, porque é o ano da aceleração. O que eu ia demorar 10 anos para faturar, eu vou faturar nesse ano. Comece a declarar isso. O que eu ia demorar 5 anos para crescer na minha célula, eu vou crescer nesse. Você está orando em linha com a profecia. Por isso é que o diabo resiste tanto à oração. Abre para mim lá em Isaías capítulo 40, versículo 30. Olha como é a postura daqueles que entenderam sobre a oração. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem é aquele que espera no Senhor? Ele aponta para um quadro de oração. Se eu recebi uma profecia e eu vou esperar no Senhor, eu espero orando. Pai, eu recebi essa profecia, é o ano da aceleração, eu creio, eu espero os milagres e oro e declaro por cada um deles. Amém? É tão poderoso esse texto. Esperar aponta para a oração. Quando oramos, as nossas forças se renovam e acontece aquilo ali conosco, nós subimos como as águias. Sabe o que é interessante? As águias, todo ave de rapina, elas sobem. Você já observou que ela não sobe batendo as asas? Para nós aqui é muito comum o urubu. Já viu o urubu quando eles ficam assim, circulando? A maioria das pessoas pensa que eles estão ali porque tem uma carcaça de animal já em decomposição. Eles foram atraídos por elas, mas não estão ali por causa dela. Eles estão daquele jeito porque existe uma corrente de ar quente que está subindo. Por isso é que eles conseguem ficar sobrevoando sem bater as asas. Eles aproveitam essa corrente, esse vento que vem soprando de baixo para cima e levanta, e faz com que eles levantem voo de uma forma sempre mais altas. A Bíblia diz que o vento aponta para quem? Espírito Santo. E eu e você, aqueles que creem no poder da oração e esperam orando, são como águias. Eles sobem ali no vento do Espírito, e a Bíblia diz o quê? Que eles não se cansam, eles correm e não se cansam. Isso encaixa perfeitamente com o ano da aceleração. Será o ano que eu e você vamos correr de uma forma poderosa, mas nós não vamos nos cansar. Por isso que tem muitos entre nós que estão cansados, líderes que falam: eu estou com vontade de desistir, eu não vou mais continuar lá na liderança, eu não vou mais continuar no discipulado, eu não vou continuar mais liderando célula Kids. Por quê? Porque eles não estão orando. Porque aqueles que oram, eles sobem como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Amém? Diga assim: eu sou um desses. Aleluia. A oração é algo tão poderoso, irmãos, que Deus colocou tudo o que Ele tem, tudo o que está disponível nele, na oração. Tudo que é possível para mim e para você receber em Cristo, está no poder da oração. Nenhum poder do inferno ou sobre a terra pode resistir um homem ou uma mulher que aprenderam e entenderam o princípio da oração. É algo sobrenatural, é algo poderoso. Quando a igreja não ora, quando eu e você não nos posicionamos, achei tão poderoso o pastor Tiago orar aqui. A gente nem tinha combinado a falar sobre a nossa postura como igreja. Essa oração é uma bomba no reino espiritual. Quando você abre a sua boca, Tiago já diz que na nossa língua há o poder de vida e de morte. Aquilo que você fala, aquilo que você libera através da sua boca, aquilo que você libera através da oração, tem um poder sobrenatural. Então quando oramos aqui agora há pouco, e declaramos
o poder que há na igreja. Pastor, mas isso já está escrito na palavra. Sim, nós estamos orando em linha com as promessas que o Senhor nos deu da palavra. Nós estamos sendo aqui cooperadores com Deus. Ele nos escolheu. Qual que é a minha função e a sua função? Apenas abrir a boca, falar, liberar aquelas palavras que o Senhor já nos deu. É um costume que nós temos também, toda semana pela manhã, orar a palavra. Quando você ora a palavra, aí é que é um poder sobrenatural. Eu me lembro de orar com os irmãos aqui pela manhã, Deuteronômio 28, quando ele diz ali que aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. E quando você começa a orar e declarar isso, você está orando a própria Bíblia, e você começa a fechar os seus olhos, e você começa a vislumbrar, o Espírito Santo começa a trazer sobre a sua mente todas as áreas da sua vida. Aí você começa a colocar as mãos em cada uma delas, e você vai ver a bênção do Senhor acontecer. Meu objetivo é criar um impacto em você. Você vai sair daqui hoje e não vai ficar um dia mais sequer sem orar. E é tão poderoso isso. E o diabo sabe. E é por causa disso que ele resiste. É por esse motivo que o inimigo tenta 24 horas nos impedir de orar. Já percebeu? Quando você decide orar, uma resistência acontece. O telefone toca, o vizinho bate no portão, se você está em casa, a sua mente começa a divagar. Você tinha ali um objetivo claro de oração, mas de repente começa a vir outros pensamentos, outras ideias. É como se você estivesse caminhando contra o vento, aquele vento forte te empurrando, e você lutando e trabalhando. Por isso que a palavra diz que há uma recompensa para aqueles que oram. Quando você entra no seu quarto ali, e se ajoelha, e começa a orar, você está caminhando e resistindo toda a força contrária do reino espiritual para que você não ore. E isso vai gerar para você uma recompensa. O Senhor vai te dar uma recompensa. O inimigo sabe disso, e ele tenta 24 horas nos impedir de orar. Sabe, irmãos, às vezes eu paro ali para orar. Você pode orar da forma que você quiser, amém? Em pé, sentado, de joelho, deitado. Você tem liberdade no Senhor. Às vezes eu me ajoelho ali, e aí eu vou orar, e aí eu fico ali pensando, calado. Não é que eu estou pensando em pecado, em outra coisa, não, estou só ali, e não ora. Passa 3, 4 minutos, e não ora. Aí o que eu estou fazendo? Eu tinha que estar orando. Mas o que está acontecendo nesse momento? Uma resistência. O pastor Luiz disse para a gente fazer algo, pois você pode fazer. Naquele momento que você está ali, na expectativa de orar, e a resistência está acontecendo, eu imagino que o inimigo está lá do lado olhando. Estou vencendo. De repente você levanta e fala: sai, Satanás, em nome de Jesus. É mais ou menos, não vai acontecer com ele igual aconteceu com o jovenzinho. Ele vai dar um pulo. Por que ele vai dar um pulo de susto? Faz isso uma hora, deixa o inimigo achar que ele está derrotando você. Você vai dar um grito com ele, manda ele sair imediatamente, e começa a orar e declarar as verdades. Amém? Quero falar para você sobre alguns tópicos. Primeiro tópico: orar é difícil mesmo. Existe uma resistência do inferno. Abre lá para mim Êxodo 17, 11. Aqui em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 11, conta uma história da luta de Israel contra Amaleque. Eu não vou ter tempo para provar para você na Bíblia, mas Amaleque aponta para a carne. Toda vez que você vê na Bíblia algo falando sobre luta de Israel contra Amaleque, fala sobre a carne. E olha o que diz: quando Moisés levantava a mão, o que acontecia? Tinha uma batalha acontecendo lá no vale, uma guerra sendo travada. Moisés não estava com a espada, ele estava lá em cima, e ele estava com o quê? Com as mãos levantadas. Quando você vê alguém com as mãos levantadas dentro do prédio da igreja, o que você imagina? O que ele está fazendo? Orando. Então o que Moisés estava fazendo? Orando. E o que acontecia? Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a mão, quem que prevalecia?
Amaleque, a carne. Versículo 12: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. A oração é cheia de resistência, é pesado mesmo. Eu percebo que nós somos uma igreja de 1.100 membros, aumentou um monte hoje, com a chegada do encontro, glória a Deus. Você viu que poder que foi esse encontro, irmãos? Eu estava numa saudade tão grande do encontro, foi maravilhoso. Quem aqui viu e deseja ir no encontro? Levanta a mão só para me ver. Dia 11 de fevereiro agora, vai ter o encontro da nossa rede. Você pode ir lá na secretaria e fazer a inscrição. Vai ser poderoso. E aí no dia 13, domingo, nós vamos entrar desse jeitinho aqui. Aleluia! Mas sabe, nós temos 1.100 pessoas. E quando nós fazemos as nossas orações de manhã aqui no prédio, no máximo que dá umas 45. Por que você acha? Existe uma resistência em orar mesmo. Acordar cedo, trabalho. Às vezes você está até sem sono e sem o trabalho para ir. Não vou orar hoje não, vou orar aqui em casa. Por isso que está dizendo, as mãos eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, um de um lado e o outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E o que aconteceu? Israel venceu. Então há um poder de vitória nas nossas batalhas. Com esse texto eu quero te falar sobre isso. Enquanto você ora, a vitória permanece em todas as suas batalhas. Mas tem outro aspecto aqui também. 2 pessoas foram ajudar Moisés. Quem foram? Arão e Hur. Aponta para que nós também podemos pedir ajuda. Tem circunstâncias das nossas vidas que nós precisamos pedir ajuda. Liga para um irmão, manda uma mensagem: estou passando por uma dificuldade, me ajuda em oração. Tem tantos grupos de WhatsApp, entra no seu grupo da célula, fala: irmãos, eu preciso de oração nessa área, eu não estou conseguindo, eu estou orando todos os dias aqui em casa, tal horário, entre em oração comigo. Isso é muito importante. Mas tem um outro aspecto também. Arão, ele era sacerdote, e Hur, ele era um dos príncipes de Israel. Então o que aponta? Sacerdócio e realeza. Toda vez que você vai abrir a boca em oração, os seus braços, a sua oração tem que estar sustentada nessa revelação, que você é sacerdote e que você é rei. Não adianta eu levantar as minhas mãos para orar cheio de condenação. Não adianta eu levantar as minhas mãos para orar imaginando que não vai dar certo, que vai dar errado. Eu preciso levantar a mão sabendo: eu sou sacerdote. Há um poder investido em mim. Os céus decretaram que o que eu falar vai acontecer. Eu sou da realeza. O rei, ele não pede, o rei fala e as coisas acontecem. Isso que aponta para aqueles 2 segurando. Muitas pessoas me perguntam, creio que já deve ter perguntado para você também: como que eu vou fazer para ser vencedor? Abre para mim lá em Marcos 13:32. Marcos 13:32. Nós estamos dizendo muita palavra hoje, mas é importante para você entender. Existe um dia que vai ser o dia onde a ira do Senhor vai ser derramada aqui na terra. E nós, os vencedores, eu falo pela fé, seremos arrebatados. E seremos guardados desse terrível dia. E muitos pensam: como eu vou fazer para ser vencedor? A Bíblia nos ensina, o que ela diz? Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí o 33 ele dá a dica: estai o quê? Atento, sobre aviso. Faz o quê? Vigiai e... Só tem 2 coisas que o Senhor nos manda fazer para no dia que Ele voltar a gente estar pronto para ser arrebatado: vigiar e orar. Isso vai de impacto com muitas pessoas que acham que não é necessária oração. Pois é, eu quero te dizer que no dia que Ele voltar, se você não estiver em oração, você não vai subir, porque a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer isso, para não sermos encontrados no meio das virgens nécias.
temos que estar sobre aviso, preparados, vigiando e orando. Nós vigiamos para não nos embriagarmos com os cuidados dessa vida, e com o amor ao dinheiro e tantas coisas que o mundo tem, mas nós precisamos entender que precisamos fluir em oração, porque o vencedor é aquele que está constantemente orando. Você deve orar para tudo. Você vai sair de casa pela manhã, ora abençoando, libera. O pastor Luiz contou hoje pela manhã um testemunho, eu vou contar o testemunho dele, que ele saiu ali do Bueno com a filha, e ele teve uma sensação que ia sofrer um acidente, e na hora ele levantou as mãos e orou e declarou que estava amarrado todo demônio que estava tentando fazer aquilo ali. Ele abriu a sua boca e deu ferramenta para o milagre, e quando ele virou a rua, uma senhora saiu sem olhar, e realmente eles bateram o carro, mas foi só um amassadinho, e naquela hora ele teve a percepção da dimensão que seria aquele acidente, se ele não tivesse orado. Ore para todas as coisas. Vai sair pela manhã para ir para o trabalho? Ore. Não ponha os pés fora de casa sem orar. Pastor, mas você está me deixando com medo agora. Mas esse é o objetivo. Você precisa aprender a ter uma vida em oração, uma vida em comunhão com o Pai. Sabe, não é, você pode pensar, poxa pastor, mas por que eu tenho tanta dificuldade? Não se assuste, eu já estou indo para o tópico 2. A falta de oração, ela não começou por agora, é algo que começou lá na queda do homem. Eu não vou ler para você a história lá em Gênesis, você conhece, mas quando Deus vinha ter com o homem no jardim, ele tinha comunhão com o homem, os dois conversavam, havia um diálogo. A Bíblia não fala, mas eu fico me imaginando a cena de Adão contando para Deus como foi o dia dele, de Deus perguntando para Adão, e aí o que você achou? E ali uma conversa entre os dois, a glória revestindo aquele ambiente. Isso fala de quê? Oração. Toda vez que você entra no seu quarto, aonde você estiver, no ônibus, talvez ali, esperando chegar no local do seu trabalho, orando, dentro do seu carro, sem fechar o olho, atento ao trânsito, mas orando, você está tendo comunhão com o Pai. Mas algo aconteceu, o pecado entrou na história, Adão pecou, e depois do pecado, Deus estava lá, no mesmo horário, combinado e marcado para ter comunhão com Adão, para participar da oração, mas quem que não estava lá? Adão não estava. Todos os dias, Deus está pronto e esperando você para ter comunhão com você, através da oração. Adão não estava. Por que Adão não estava? Tem princípios poderosos aqui. Adão não estava porque alguém falou para ele que ele estava nu. Com certeza o diabo falou na cabeça dele: rapaz, como é que você vai aparecer diante de Deus pelado? Você é um tarado? Você é um doido? O que é isso? Imediatamente ele se cobriu e correu lá para o cantinho. Quantos de nós o inimigo tem lançado coisas na sua mente, te impedindo de comparecer diante do Senhor? Uma consequência clara da queda é a indisposição para orar. Mas sabe, eu não preciso sentir vontade para orar, eu posso decidir orar. Uma das características de pessoas imaturas, uma criança, todos, quem é pai sabe o que eu estou falando, as crianças só fazem o que querem, não é verdade? E na hora que querem. Mas uma característica que você cresceu, que você é adulto, é que nem sempre você faz só o que quer. Conheço irmãos que marcam no relógio, aqui no celular, um alarme com a hora de beber água, porque não lembra de beber água, e ele sabe que precisa beber água. Então se ele marca no relógio um despertador para ele beber água, ele pode também um despertador para orar. Você concorda comigo? Ah pastor, mas orar não é fácil não. Tem muitos que para beber uma garrafa de água dessa aqui não é brincadeira também não. Mas você não deve fazer só porque é bom, você deve fazer porque é necessário. É claro que com o tempo você vai se acostumar, e aquela comunhão vai se tornar algo poderoso, algo cheio de vida, de unção.
Mas para você chegar nesse nível de desfrutar do Senhor, você precisa entender que você é completamente santo. Que ao comparecer diante de Deus, não tem nada que te desabone. Ao você abrir a sua boca e falar para Ele as suas necessidades, não tem nada que possa impedir você de receber cada uma delas. Porque você é filho, você é amado, você é santo, você é justo, você recebeu tudo isso na obra consumada da cruz. Assim como Cristo lá na cruz levou sobre Ele, sem merecer, todo o nosso pecado, vergonha, maldição, enfermidade, dor, depois você lê lá em Isaías 53, tudo que Ele levou, eu e você também recebemos dele, sem merecer também, tudo que era dele. Jesus, antes de subir à cruz, ele era unigênito, único filho. Ele se tornou primogênito, o primeiro filho, porque eu e você agora também somos filhos. E como filhos, nós temos acesso liberado ao Pai. Qualquer coisa que o diabo colocar na sua cabeça, que te impede a ter comunhão com Deus, você pode colocar na conta da cruz. Falando, Jesus já levou lá na cruz. Eu hoje tenho acesso liberado, de uma forma poderosa. Eu posso entrar ousadamente na presença de Deus. Como que é entrar ousadamente, pastor? Preste atenção, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que durante essa semana toda, você orou todos os dias, jejuou todos os dias, leu 2 capítulos da Bíblia todos os dias. Milagre, né? Você começou segunda, chegou no sábado, vai o irmão, vamos falar que você é líder de célula, o seu pastor te liga e fala assim: Alonso, vamos lá expulsar um demônio comigo. Como é que você vai? Esse demônio agora vai ver comigo, que eu estou no óleo, vou acabar com ele. Não é assim? Agora imagina o contrário. Não orou nem um dia, não leu nenhum capítulozinho da Bíblia, jejum, beirou a glutonaria, e o pior, ainda cometeu aquele pecadinho, que você sabe qual que eu estou falando, que você peleja com ele e de vez em quando ainda cai. Aí o pastor fala: vamos lá expulsar o demônio. O que você fala? Não, pastor, hoje não. Chama o irmão Danilton, ele está mais na óleo do que eu. Não é assim? Eu te dei um exemplo tão simples, mas entrar ousadamente na presença do Senhor é mesmo que você não tenha feito nada certo, e o pior, ainda fez o errado, você vai entrar na presença dEle, você vai abrir a boca, você vai falar com o seu papai, crendo e na certeza que Ele está te ouvindo, e Ele está falando com você. É um diálogo, não é um monólogo, não é só você que fala, Ele está te ouvindo, e Ele está falando no seu coração. Não seja como Adão, não deixe que a acusação te impeça de entrar nesse momento tão poderoso. É natural que nós não queremos ter comunhão com alguém que não temos prazer. Imagina comigo, vou dar um exemplo aqui do Jusclay. Vou falar que esse irmão amado, muito meu amigo, seja muito crítico comigo, é só um exemplo, ele é uma bênção. Toda vez que eu chego perto dele, ele me critica. Ele fala de uma coisa. Já viu aqueles irmãos que eles são perfeitos em achar os nossos erros? E sempre que a gente chega perto, ele fala, e conta o erro para nós. Já viu aqueles irmãos? E para piorar, eu ainda pedi um dinheiro emprestado para ele, não dei conta de pagar. Toda vez que eu ver ele, o que eu vou fazer? Não é verdade? Imagina que eu estou lá em Caldas Novas, e eu vou fazendo a curva e tal, ele sentado bem na mesa, eu já viro correndo. Porque se eu chegar perto dele, o que ele vai falar para mim? O que você está fazendo aqui? Dinheiro para me pagar você não tem não, né? Mas para vir aqui você tem? É claro que é comum, e eu entendo que nós não queremos ter comunhão com esse tipo de pessoa, mas Deus não é assim. Se o diabo lançou essas mentiras em você, e você morre de medo de chegar perto dele, eu já vi irmãos que tem uns irmãos que são usados em palavras de conhecimento,
E quando ele começa lá na frente a falar algo, tem alguns que ficam lá no banco e falam: Jesus, me esconde, não deixa ele contar o que eu estou fazendo não. Tem gente que morre de medo de Deus contar o que ele está fazendo. Deixa eu dizer algo para você: Ele é um Pai de amor, e o interesse dele é estar próximo de você. Você não tem mais nenhuma dívida com Ele, tudo está pago. Ele te ama do jeitinho que você é, com todas as suas falhas, seus acertos. Ele não vai te deixar assim. Você vai crescer de glória em glória e vai chegar tal como Ele é, mas Ele te ama do jeito que você é hoje. Isso é muito importante você entender, porque a partir que você tiver essa compreensão, você vai começar a se relacionar com Ele de forma mais tranquila. Antes que possamos orar de maneira clara e efetiva, nós precisamos tratar com todos esses pontos que geram indisposição para nós: a falta de fé, a culpa, a acusação, o medo. Lá em 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aqueles que sabem que são amados, eles não têm medo de chegar perto do seu pai. Sabe, irmãos, eu sou pai, e eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive com meu filho mais novo, dos homens, o João. Ele quebrou uma televisão de dois meses de uso. É uma arte, não é, irmãos? Televisão cara. E eu estava dando aula no cursão, e eu combinei com a minha esposa, aquela linda que estava aqui agorinha, que se ela ligar para mim e eu não atender, estou na aula, mas se ela ligar 3 vezes é porque é urgente. Ela fez isso, eu atendi, ela: olha, o João quebrou a televisão, e eu achei que tinha caído em cima dele, fiquei com medo. Ela falou: não, mas está tudo bem. Eu fiquei aliviado. Um pai de amor, ele está preocupado com a televisão ou com o filho? E naquele momento que eu fiquei aliviado, o Espírito Santo começou a falar no meu coração: mas você tinha que estar nervoso, porque seu filho te gerou um prejuízo alto. Você está aliviado? Isso é o amor. Você começou a entender como o pai te ama. Que tem muitos que quando erram, pensam: agora acabou, ele está lá de cima só esperando para atacar um raio em mim, que eu errei, agora ele vai acabar comigo. Não. Quando você erra, é claro que ele não tem prazer no seu erro, como eu também não tive prazer nenhum em ver uma TV quebrada, mas a minha alegria está nele, ele está bem. Aí eu fui para casa pensando: eu tenho que ser bravo com ele, né? Que ele não pode quebrar assim, ficar do nada. João, o que você fez? Pai, não sei se você já viu aquele filme Segredo dos Animais. Tem um momento que o coiote vai pegar a galinha, e ele foi matar o coiote e tacou o controle na televisão, e quebrou a televisão. Eu entendi a ótica dele, falei: mas você não pode. E fiquei bravo com ele, falei: você está de castigo, 1 mês sem assistir televisão. É porque não ia ter como mesmo, estava sem, mas era o castigo dele. E ele foi para o quarto ali, e eu pensei: nossa, será que eu fui muito bravo? Passa um pouquinho lá pro meu quarto: pai, você trouxe o chiclete, você falou? Irmãos, ele sabe o tanto que ele é amado. Ele estava nem aí, ele sabia que ele errou, mas ele sabia o amor que o pai tem por ele. Então ele não se escondeu, ele foi lá orar. E o meu chiclete? O senhor trouxe? Cadê meu chiclete? O senhor prometeu. Pois é, tem muitas promessas na palavra. Por que às vezes eu e você erramos e nos escondemos? Pai está bravo comigo, vou lá pedir nada. Se eu for pedir, eu vou falar: você está doido? Você acabou de aprontar e ainda está me pedindo? Não, Ele está pronto para te ouvir a todo instante. Você pode ir lá e falar: cadê aquilo? O Senhor me prometeu. Você lembra que lá em Isaías 53:4 o Senhor falou que levou sobre si todas as enfermidades? Então cadê? Eu estou com a dor aqui, me cura agora. O diabo vai falar que você não merece, mas a palavra nos garante que somos amados, e Ele vai nos dar tudo aquilo que Ele já prometeu, amém? Ele já nos deu. Abre lá em Jó 28:7, isso aqui é poderoso, essa revelação achei maravilhosa. Jó 28:7, olha o que esse texto diz: essa vereda, a vereda que está falando aqui é da oração, a ave de rapina não ignora. A Bíblia fala que as aves de rapina apontam para demônios, e jamais a viram os olhos do falcão. Versículo 8: nunca a pisaram as feras majestosas, e nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras,
e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de águas, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Aleluia. Aqui, a Bíblia está falando que existe um lugar que o demônio não pode conhecer. Por isso que o texto diz que a ave de rapina ignora. Os olhos do falcão, não, mesmo que ele voe alto, você sabe que um falcão ele consegue ver um animal pequenininho lá embaixo, e ele mergulha e pega, mas ele não consegue, o demônio não consegue te ver quando você entra para o seu quarto e começa a orar. Isso é uma dúvida de muitos irmãos. Alguns falam assim: eu estou com medo de orar, vai que o demônio escuta. Deixa eu te falar algo, ele não tem poder de te ouvir. Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei do Salmo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse é o esconderijo do Altíssimo. A oração é onde nós podemos esconder, ela é onde nós nos colocamos, que nenhum demônio pode ouvir, ver ou saber o que nós estamos fazendo. Quando ele fala assim, as feras, nem o leãozinho, a Bíblia diz que o diabo ele tenta se passar por leão, nem ele pode ouvir, nem ele pode ver. Esse é o lugar que nós precisamos estar o tempo todo, é a presença de Deus em oração, é o lugar onde as hostes malignas não têm poder, elas não podem nos alcançar, elas não podem nos tocar. Ali no verso 9, se eu não me engano, no 9, fala que a água flui da rocha. A Bíblia nos ensina que a rocha é Cristo, ela é a pedra angular, é lá no momento de oração que flui de rios de água viva de Cristo, para mim e para você. Então, além do demônio não poder tocar, além das hostes satânicas não poder nos ver, ali nós estamos tendo comunhão viva com o próprio Cristo, estamos sendo cheios de revelação, e o rio de vida que sai lá do trono, está regando e caindo sobre nós. Isso é poderoso, e descobrimos coisas preciosas, aleluia. No verso 11, o Senhor tapa as águas para que não nos atinjam. Tem águas que podem nos atingir, águas de tempestades, mas quando você está em oração, esses veios são tapados, e nenhuma gota pode sair dele. Não tem tempestade, não tem tribulação, quando você está lá. O verso 11 diz isso, é quando oramos que recebemos revelação. A luz traz oculto aquilo que estava escondido. A luz que é dada a nós nesse momento, revela tudo aquilo. Muitos falam assim: pastor, eu queria entender melhor a Bíblia. Ora, clama ao Senhor. Você que chegou do encontro hoje, eu já quero te contar, muitos momentos que você vai ler a Bíblia, coisas que você não entendia vão saltar nos seus olhos. E se algo você não entender, experimente orar. Deus vai te mostrar claramente tudo aquilo que está ali para ser revelado. Agora, quando é que o Senhor nos mostra essas coisas ocultas? Abre lá em Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Quando é que Ele nos mostra? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e oculta que não sabes. Quando você orar, quando você clamar por Ele, quando você invocar o nome dEle, Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. A grande verdade aqui, irmãos, é que nós devemos viver sempre nesse lugar. Qual lugar, pastor? Lugar de oração. Sempre. Estou andando, esteja em oração. Está em casa, esteja em oração. Está no trabalho, esteja em oração. Não permita-se fazer nada sem antes orar ao Senhor. Experimente também algo poderoso, orar a palavra. Salmo 91, está assim: aquele que habita no esconderijo, transforma para a primeira pessoa, fala: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e começa a declarar essas verdades. Eu estou acelerando aqui porque eu quero exercitar isso com você. Antes de nós encerrarmos esse culto, nós vamos orar o Salmo 91, amém? Nós vamos exercitar isso hoje, mas eu quero falar mais algumas coisas para você ainda. Lá em Provérbios 27:12, abre lá em Provérbios 27:12, diz assim: o prudente
vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Eu acabei de dizer para você como que a gente faz para nos escondermos. Sabe, tem algo que aponta para o prudente, aquele que é sábio e que sabe lidar com as situações. No dia a dia da sua vida, várias circunstâncias acontecem. Quantos de vocês já tiveram aquela impressão que algo ia acontecer? Quantos irmãos já me procuraram e falaram: pastor, eu tive um sonho ruim, o que eu devo fazer? Olha a Bíblia nos ensinando. O prudente, ele vê o mal, ou seja, teve um sonho ruim. Ele fala: e agora? Por que eu sonhei? Fica preocupado. Será que eu comi demais na janta? Será que eu assisti um filme que tinha uma cena muito violenta? Por que eu tive esse sonho? Não importa o porquê, a Bíblia diz: se você vê o mal, o que você tem que fazer? Fala comigo, esconde. Fala comigo, esconde. E aonde que nós vamos esconder? Fala, na oração. Acabamos de ler lá em Jó, que quando nós estamos orando, os demônios não podem nos ver. Então, quando Deus te revela algo, é te dando a oportunidade de você abrir a sua boca em oração, se esconder na oração e ser livre do mal. Aleluia. Mas o simples, o que o simples faz? Ele sonha, deve ser só coisa à toa, e ele vai adiante. Se for coisa à toa, amém, mas se for uma revelação, ele vai sofrer o dano. Nessas viagens que eu tive agora de férias, aconteceu uma situação interessante. Na ida, eu tive uma percepção no meu espírito que o carro ia dar problema, mas eu achei que era coisa da minha cabeça, porque eu tinha feito a revisão tudo, tinha trocado os pneus, alinhado, balanceado, trocado óleo, fiz tudo que tem que fazer, em uma viagem de 1.100 quilômetros, lá para Ubatuba, na praia. Mas mesmo assim, eu falei para minha esposa: vamos orar. 5 meninos dentro do carro, que um estava no carro do meu irmão, que estava atrás. Nós entramos em oração e abençoamos aquela viagem. 400 quilômetros depois, deu uma mensagem de falha no câmbio, no painel. Falei: uai, qual que é a coisa que vem na nossa cabeça de imediato? A oração não deu certo, não é assim? Mas eu não sabia que a oração já estava funcionando. Eu desliguei o carro, liguei de novo, o câmbio resetou, eu continuei. E esse erro começou a repetir com mais frequência, a ponto que de 50 km ele repetia. Mas você sabe o que foi o milagre? Sabe que hora que o câmbio parou de vez? A 2 km da casa que eu tinha que chegar. E não parou tudo, deixou a primeira e segunda marcha para mim chegar até lá. Isso não é milagre, irmãos? Imagina eu parado com 5 crianças no meio de uma rodovia, não gosto nem de pensar, misericórdia. Então nós precisamos ter essa clareza. Na hora que você tiver uma impressão no seu espírito, diga para o seu vizinho assim: você tem o Espírito Santo, ele comunica com você. Pastor, eu queria saber como que é a comunicação com o Espírito Santo. As matrículas do cursão vai abrir agora, já acho que na próxima semana, e em fevereiro nós vamos começar as aulas. Você vai aprender de forma poderosa as 3 funções do Espírito e como que você vai comunicar com o Espírito de Deus. Mas se o Espírito Santo que habita dentro de você gerou uma impressão em você, o que você tem que fazer? Ora imediatamente, seja uma impressão boa ou não. De repente você tem aquela impressão muito boa, não só espere acontecer, abra a boca, declara, verbalize, participe, amém? Abra lá em Salmos capítulo 50, versículo 15, olha a promessa que Deus tem para nós. Se você tem ali uma impressão no seu espírito, o que você faz? Invoca-me no dia da angústia, e eu o quê? Te livrarei. E o que vai acontecer? Tu vai o quê? Me glorificar. Aleluia, amém? Irmãos, eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos dado revelações poderosas nesses dias. Eu declaro aqui discipuladores que se posicionam em oração, líderes posicionados em oração. Eu desafio a você que está me ouvindo, organize um tempo, uma hora, um momento diário de você orar. Pastor, eu não sei o que orar, sabe? Eu te dou uma dica legal. Toda vez que eu não tenho que orar, eu penso assim. Eu lembro do meu filho, né?
esse João mesmo, ele é ninja, ele sobe na árvore lá em cima, tá? Aí eu penso, não, imagina se ele cair daquela árvore, quebrar, misericórdia, não, Deus guarda ele, envia um anjo. O que agora eu estou fazendo? Já estou orando. Aí eu começo a pensar na minha esposa, aquela linda que vocês viram que ora há pouco. Não, ela não pode morrer, eu não posso ficar viúvo. Deus me guarda, misericórdia, coloca um anjo lá. O que eu já estou fazendo? Estou te dando a dica, não tem como você não ter o que orar. É só você começar a lembrar de algo que você gosta muito e pensar na hipótese de perder, que você já vai começar a orar rapidamente. Uma outra dica que eu te dou: estabelece um horário. Não sei qual que é o melhor horário, você vai saber, mas diariamente, e ora. E por fim, ore a palavra. Põe lá no Salmo 91 para mim, por favor, Wender. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar esse momento da palavra orando esse salmo. Eu vou ler ele na primeira pessoa primeiro, para que você entenda. Mas antes disso, eu quero falar algo poderoso a respeito da oração para você. Hoje, não sei se você percebeu aqui no momento do louvor, que ambiente liberado e poderoso que estava. Vida, irmãos orando em línguas, irmãos saltitando e declarando, e eu lembrando da palavra que eu ministrava, falei, nossa, esses irmãos já estão fera nisso aqui, já sabem, porque você precisa gerar um ambiente de oração. Quando você vai orar, você tem que colocar encargo na oração. Eu lembro do pastor Luiz contar um exemplo, que ele estava num aeroporto, esperando a conexão dele. Ele passa muito, irmãos, nós temos que orar pelo nosso pastor, ele passa muitas horas nos aeroportos esperando conexão. Eu oro e profetizo um avião para ele em nome de Jesus, para que ele possa ir direto, que ele não tem que ficar esperando conexão. Eu declaro em nome de Jesus. Mas num desses dias que ele estava esperando ali, diz que chegou, tinha um rapaz do lado dele, um senhor lá do lado, com um telefone, um foninho, tudo na paz, tudo tranquilo, aquele silêncio maravilhoso. De repente, o homem dá um pulo e começa a gritar e chutar o vento e dançar country. E ele olhou e falou, mas o que está acontecendo? E o homem foi caminhando para o lado dele, ele ficou sem saber se levantava ou se ficava, e o homem pegou nos ombros dele e falou, sacudiu ele e disse, o Corinthians é campeão. Eu nem torço para o Corinthians não, irmão, mas o homem torcia. E ele olhou para aquilo e pensou, e eu quero dizer para você, um time de futebol ganha um campeonato, e aquele cara levanta com tanta energia, sem preocupar com vergonha, no meio do aeroporto, e começa a gritar, expressar o que está dentro dele. E eu falo para você orar, e você fica com a mão para trás. Ô Senhor, não está errado esse negócio? Você não concorda comigo que está errado? Nós vamos orar esse salmo agora, mas eu quero que você tenha expressão. Você vai falar com autoridade. É um diálogo. À medida que você for falando, o Espírito vai liberando verdades poderosas no seu coração. Como é que você vai orar? Não é o que habita, você vai colocar na primeira pessoa, você vai dizer assim, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na sombra do Onipotente. O meu Senhor me diz, o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio, Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele me cobre com as suas penas, e sob as suas asas estou seguro. A sua verdade é para mim pavê e escudo. Eu não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa no dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplarei e verei o castigo dos ímpios, porque o Senhor me diz, Ele é o meu refúgio, eu fiz morada no Altíssimo, nenhum mal vai me suceder, praga nenhuma vai chegar à minha casa. Nós vamos orar até o 10 agora. Está comigo? Wendel, você vai caminhando aí à medida que nós formos orando, tá bom? Eu vou orar aqui no microfone e você vai orando aí. Vamos lá? E o louvor pode acompanhar. Então vamos lá, no 3, 1, 2 e... Eu habito no esconderijo do Altíssimo,
eu descanso à sombra do Onipotente. Meu Deus me diz: Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Ele é quem eu confio, aleluia. Ele me livra do laço do passarinheiro, Ele me livra da peste perniciosa, Ele me cobre com suas penas, e sob as suas asas eu estou seguro. A sua verdade é para mim pavês e escudo. Eu não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Assim como eu digo, o Senhor é o meu refúgio, eu faço do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão, segue o Wendel, nas suas mãos, para que eu não tropece, em nome de Jesus. Eu perdi o Wendel. Aí, em pedra alguma eu pisarei o leão e a áspide, e calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim, o meu Deus, se apegou com amor. Ele me livrou, Ele me colocou a salvo, porque Ele me conhece pelo meu nome. Ele me invocará, eu invocarei o nome do Senhor, e Ele vai me responder, e na minha angústia Ele vai estar comigo, me livrando, e eu o glorificarei. Eu me saciarei com longevidade, e vou ver a salvação do meu Deus. Aleluia, aleluia. Oh, rakatalabalas. Antes de encerrarmos, enquanto o louvor cante uma canção, se você está com a sua família, você vai abraçar com a sua família agora. Mas se você não está com a sua família, coloca as mãos no seu irmão que está do lado. Nós vamos orar uns pelos outros. Deixa o Espírito Santo te usar nesse momento de oração. Mas ore com encargo, ore mesmo com muita força na sua voz, e declare para que o inimigo possa saber que a partir de hoje você é um homem, uma mulher de oração. Você é vencedor e vai experimentar dos milagres do Senhor através do poder dele liberado na sua boca. Aleluia. Vamos orar.